Olá, queridos alunos aí do primeiro ano, né, do Colégio Joaldo Lima. Nós estamos aqui na nossa primeira aula de História na modalidade online, onde vamos tratar hoje da Mesopotâmia, certo? Quando nós iniciamos o nosso curso presencial, no início do ano, eu expliquei para vocês que com relação à divisão da história, certo? Então, quando a gente estuda a história geral, a gente faz uma divisão, né, aí da história. Quando eu falei para vocês, olha, existe a pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O que nós iremos estudar aqui é uma parte da pré-história, e aí eu expliquei, né, que esse termo vem sendo muito questionado nos dias de hoje. Eu expliquei o porquê, né, e inclusive coloquei até a minha opinião acerca desse tema. E depois, o que é que nós iríamos estudar no primeiro ano? Pré-história, Idade Antiga e Idade Média, né? Da Idade Antiga, nós vamos iniciar aqui hoje falando sobre a Mesopotâmia, certo? Antiguidade Oriental, porque quando a gente estuda a Antiguidade ela divide-se aí em Antiguidade Oriental e Antiguidade Ocidental, né? Quando a gente estuda a Antiguidade Oriental, por exemplo, a gente estuda Egito, Mesopotâmia. Quando a gente estuda a Antiguidade Ocidental, a gente estuda Grécia, Roma e assim por diante, certo? Então, hoje nós vamos falar aqui da Antiguidade Oriental, falando especificamente sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, pessoal, primeiro a gente precisa entender qual região ela existe hoje, qual região seria hoje, professora, né? A maioria da Mesopotâmia estaria hoje localizada no atual Iraque, né? E por que esse nome? Vamos entender o nome Mesopotâmia, que aí vocês já vão mergulhando, né, no nosso assunto de fato, né? Porque quando a gente estuda Mesopotâmia, a gente tem que estudar com afinco a economia, que vai trazer reflexos para a sociedade. Veja, Mesopotâmia significa terra entre rios. Meso, meio, potamo, água, o rio, né? Então, significa terra entre rios. Quais rios? Rio Tigre e Rio Eufrates. Gravem isso, porque é muito importante, né, vocês terem conhecimento da importância desses dois rios para o desenvolvimento da antiga Mesopotâmia. Por quê, professora? Porque, vejam, imaginem vocês que em uma localidade que o clima era quente e seco a maior parte do ano, formada basicamente por montanhas, então uma vegetação pouquíssimo favorável ao desenvolvimento da agricultura, e a principal atividade econômica foi a agricultura. Como isso aconteceu? Observe, pessoal, que nós estamos tratando de cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? E a gente não pode jamais dizer que aqueles povos não eram civilizados, porque nós vamos ver que eles tinham técnicas, né? Técnicas de irrigação, técnicas de construção de diques extremamente avançadas para aquele período, para aquela época, né? E com isso, uma organização comunitária de trabalho extremamente minuciosamente tratada, né, que trouxe todo esse arcabouço de riqueza, né, de prosperidade da Mesopotâmia. Então, aquilo que era uma terra seca, que nada dava, uma região cercada de montanhas, eu digo, olha, parece Itabaianinha, né, região cercada de montanhas por todos os lados, parece, sabe o quê? Povoado Carretés. Quando a gente estuda povoado Carretés, por que o nanismo, né? Os estudiosos dizem que o nanismo se deu por conta do fechamento geográfico daquela região, e muitas pessoas tiveram que casar-se com parentes. Esse é um dos estudos que comprovam porque o nanismo daqui de Itabaianinha é diferente desses outros anões de mundo afora.
Mas vamos voltar para a Mesopotâmia. Era uma região cercada por montanhas, clima quente e seco durante a maior parte do ano, região pouquíssimo favorável à agricultura, mas sim, a agricultura foi o principal fator econômico daquela região. Por quê? Porque eles souberam aproveitar muito as águas desse rio. Realmente era uma estreita faixa, né? Aí de um lado tinha o rio Tigre e do outro o rio Eufrates. Pois bem, pessoal, então eles aproveitavam as águas dos rios Tigre e Eufrates para fazer esses canais de irrigação e irrigar as plantações que ficavam mais distantes. Como forma também de aproveitamento dessas águas, eles construíam diques, né, para armazenar, porque no período de seca, de possíveis secas, eles tinham água armazenada suficiente para regar a plantação. Isso foi extremamente importante, né? Até porque, imagine vocês, como eu já caracterizei aqui o posicionamento geográfico da Mesopotâmia e como é que aquela região atraiu tanta gente de vários lugares, né? Aí vão surgir vários povos, assírios, caldeus, enfim, acádios, amoritas, nós vamos falar de todos eles aqui. Vamos começar a falar agora, dentre esses povos que habitaram a antiga Mesopotâmia, dos sumérios, né? Os sumérios, eles chegam à Mesopotâmia por volta de 4000 a.C. E quando a gente fala dos sumérios, é muito comum se dirigir a eles como os responsáveis pelo desenvolvimento do primeiro tipo de escrita da história da humanidade. Porém, nos últimos tempos, né, as últimas pesquisas têm demonstrado que o primeiro sistema de escrita ele não surge isolado na Mesopotâmia, mas sim em diversas partes do mundo. O sistema de escrita desenvolvido pelos sumérios foi um dos primeiros, né? Mas hoje as pesquisas demonstram que não foi o primeiro e único, né? Então vamos lá. O que a gente pode ter de prioridade, né, de características principais dos sumérios? Duas coisas que eu já falei anteriormente: construção de canais de irrigação, construção de diques. Então ali eles praticavam a agricultura e também criavam gado, né? Bem como o sistema de escrita chamado como escrita cuneiforme. Por que escrita cuneiforme? Porque esse sistema de escrita ele era feito em forma de cunhas, né? Por isso que se diz escrita cuneiforme. E como isso era feito, professora? Tinha papel, tinha caneta, tinha lápis? Não. Nós estamos falando, volto a dizer, de cerca de 4000 anos antes de Cristo. Essa escrita, a princípio eles usavam uma escrita mais robusta, né? Pegavam animais, né? Para dizer o que era e etc e tal. E depois eles vão aperfeiçoando até chegar à escrita cuneiforme. Eles faziam tabuletas de argila, de pedacinho de barro, né? Faziam os esteletezinhos afiados e ali eles escreviam e colocavam no sol para secar. E de onde veio essa ânsia, essa coisa de se formar uma escrita? Bom, aí nós temos a agricultura, era o principal ponto econômico, né? O principal produto econômico, né? Vinha da agricultura e isso tinha que ser contabilizado, né? E para ser contabilizado tinha que ser anotar. Então, supostamente, esse foi um dos motivos, né, que a escrita surge aí na antiga Mesopotâmia. Dos sumérios também é importante que a gente tenha noção que foi através deles que surgem as primeiras cidades do mundo, né? Lá na antiga Mesopotâmia, como o Uruk, né? Essas foram as primeiras cidades do mundo. Por que então vão surgir as cidades? Porque a partir do momento que eles começam a plantar e ali naquela localidade eles passam a ter alimento suficiente, começa a se desenvolver uma forma robusta aí de comércio, não havia mais necessidade deles estarem se deslocando de um local para outro, né? Então eles se fixam em um determinado local, um processo totalmente de sedentarização, e vão surgir aí as primeiras cidades do mundo, né? Lá na antiga Mesopotâmia. Ainda falando dos sumérios,
É importante que a gente tenha noção de como... professora, a senhora falou aí das cidades e como eram essas cidades. As cidades da antiga Mesopotâmia, principalmente lá da região da Suméria, elas eram conhecidas como cidades-estados. Né? O que eram cidades-estados? Eram cidades praticamente independentes. Cada cidade tinha um rei, elas diziam-se basicamente autossuficientes, né? Eram cidades totalmente independentes, né? Tinha um rei, tinha uma divindade, cada uma tinha o seu deus, tinha o seu templo, né? É bom a gente falar também que naquela época existiam os zigurates, que eram como se fossem templos religiosos, né? Construção em forma de pirâmide. Professora, mas no Egito, se a gente for hoje lá no Egito, a gente pode ver as pirâmides. E na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, a gente não vê por quê? Vai ver ruínas, né, dos antigos zigurates. Porque no Egito, as pirâmides foram construídas com pedras. Na antiga Mesopotâmia, esses templos, esses zigurates, eles foram construídos com tijolos de barro. Né? Então, com o passar do tempo, isso se deteriora de forma, obviamente, mais rápida. Então, esse primeiro tipo de escrita, como a gente já falou, foi a escrita cuneiforme, né? E é com os sumérios que surgem as primeiras cidades lá da antiga Mesopotâmia. O que é que a gente precisa também entender? É importante a gente perceber, pessoal, que lá nas antigas cidades da Antiguidade Oriental, havia muita sobreposição de poder. Então, se hoje, por exemplo, falamos dos sumérios, sumérios dominaram, eles plantaram, eles desenvolveram, só que outros povos começam a invadir determinado território, dominar, havia um processo de dominação, de guerra, e aqueles povos começam, aquele antigo império, né, aqueles impérios que eles construíam, iam se desmoronando e outros povos iam tomando poder, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com os acádios, né? Os acádios dominam os sumérios, né? E esses acádios, eles vão ter uma figura muito importante que foi Sargão, né? Sargão vai aí ter um papel importantíssimo lá na antiga Mesopotâmia. E quando os acádios dominam os sumérios, o que é que a gente pode ter assim de característica principal dos acádios? Veja que hoje nós temos um calendário com quantos meses? 12. Uma semana com quantos dias? 7. Isso surge com os acádios, né? Porém, eles utilizavam o calendário lunar, né? O calendário lunar dele tinha 12 meses e uma semana com 7 dias, né? Então, a gente sempre faz esse tipo de analogia. Só que os acádios também foram invadidos por povos nômades. Nômades era que se mudavam constantemente de um local para outro, né? E eles vão ser aí invadidos pelos amoritas, né? Cerca de 1900 a.C. Os amoritas vão invadir aí o território dos acádios e daí vai surgir o primeiro império babilônico, né? E quando a gente fala aí dos amoritas, a gente tem que falar também de Hammurabi, né? Que foi um grande rei, né? O principal polo de força foi o Império Babilônico dos Amoritas. E quando a gente fala de Hammurabi, é preciso a gente ter noção que a Babilônia se tornou um grande centro político, cultural, econômico, né, daquela época. E Hammurabi também ficou muito conhecido por conta de um código de leis, né, que foi feito por ele. Equivocadamente, muita gente diz que foi o primeiro código de leis da história da humanidade. Não foi, né? Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, né? A característica do código de Hammurabi é que a gente fala olho por olho, dente por dente, né? Essa é uma das grandes características, porque quando a gente analisa de fato o código de Hammurabi, ele não foi o primeiro código de leis escrito, mas ele foi o mais conhecido. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar de uma forma aqui bem sucinta, bem objetiva, uma das características do código de Hammurabi.
Ele dizia assim, olha, se um pedreiro construiu uma casa, ele construiu a casa e ele não edificou essa casa bem firme, e essa casa cair e matar a família, esse pedreiro vai ser morto. E se o filho do dono morreu, do dono da casa morreu, o filho do pedreiro também tem que ser morto, né? Então era um código extremamente rígido, né? Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, em que Hammurabi restava claro, né? Então eram vários escritos, né? Isso é uma das coisas que nos vem à mente, mas haviam vários, por exemplo, ele dizia, se alguém roubar alguma coisa de um templo, essa pessoa vai ser morta. E a pessoa que comprar também vai ser morta, né? Então, era um código extremamente rigoroso. Os mais, vamos dizer assim, os mais revolucionários diz que é o que devia valer nos dias atuais, né? A gente não pode nem fazer esse tipo de analogia nos dias atuais, porque nós temos a nossa lei maior, que é a Constituição, né? Que garante aí, de fato, os nossos direitos humanos. Bom, mas também, como eu sempre digo, esses povos também sofreram invasões, né? Eles vão ser invadidos pelos hititas, né? Os hititas vão invadir e esse primeiro império babilônico vai desmoronar. Mas quem vai de fato dizer assim firmemente, agora eu vou adentrar e quem vai dominar somos nós, são os assírios. Gente, quando a gente fala dos assírios, tem que se lembrar, principalmente, eles ficaram conhecidos pela forma cruel como eles dominavam os povos, né? Eles dominavam, saía cortando o braço, mutilando, cortando o pescoço, matando, torturando de todas as formas. Então, os assírios, eles começaram a ter inovações de guerra, que foram inovações técnicas, começa a usar o ferro, começa a usar os carros com rodas, né? Tudo aquilo acelerava os combates armados, que traziam uma vantagem significante para os assírios. Então, eles eram muito conhecidos pelo terror que causava, né, nos seus domínios. E eles justificavam toda aquela crueldade, como eles dominavam os povos, dizendo que era a mão de seu Deus, né? Então, aquilo era... Geralmente, as vítimas eram escravizadas, né? Tinha tortura, amputação e etc. E aí, eles tomam a cidade de Nínive e vão criar aí um novo território. Bom, além dos assírios, o que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre os caldeus, né? Quando a gente fala dos assírios, voltando lá para eles, é interessante a gente perceber que, embora tenha toda essa crueldade, depois eles começam a ter rebeliões lá internas, né? E isso enfraqueceu muito o governo dos assírios. Vamos lá. Os caldeus também são conhecidos como os novos babilônicos. E quando a gente fala dos caldeus, é bom a gente lembrar de um rei que eu sempre digo aos meus alunos: God, quando vocês forem ter filhos, coloca esse nome, viu? Nabucodonosor, né? Um grande rei aí dos caldeus. E quando a gente fala aí dos caldeus, é bom falar que eles também foram conquistados pelos persas, né? Chefiados por Ciro. Mas, quando a gente fala dos caldeus de Nabucodonosor, é importante a gente lembrar que foi nesse período que foi construído os famosos jardins suspensos da Babilônia, ok? Hoje a gente falou dos povos, né, da Mesopotâmia. A partir da próxima aula nós vamos falar de forma mais explícita, mais minuciosa, sobre a economia no campo, na cidade, como era que funcionava, tudo direitinho. Certo? Mas para que vocês não fiquem confusos, hoje a gente vai falar, nós falamos apenas dos povos da antiga Mesopotâmia, os povos que habitaram a antiga Mesopotâmia, e na próxima aula nós vamos falar da economia, ok? Um abraço e até a próxima.